Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá pessoal, o Bem-Estar e Movimento de hoje fala sobre saúde do coração. Mas para ter um coração bom, saudável, muito começa pelo sentimento que está dentro do nosso coração. E para falar desse assunto, eu tenho o prazer de receber o Dr. Álvaro Avezum, cardiologista, especializado em saúde do coração no sentido mais amplo da palavra, Dr. Álvaro. Prazer recebê-lo toda vez que eu encontro ou tenho oportunidade de conversar com você, é uma aula. Obrigado. Márcio, eu que agradeço a oportunidade de estar no programa Bem-Estar em Movimento e aprendo muito com você, viu? Hoje eu estou me tornando um ciclista, pode ter certeza que começou aí com as conversas com você. Mas como saúde é uma coisa bem ampla, né? E você disse muito bem, saúde do coração tem várias nuances e não podemos esquecer também das nuances que têm a ver com espiritualidade, que têm a ver com saúde mental. Mas vamos conversar sobre isso. Vamos sim. Bom, então a primeira pergunta que eu quero fazer, já que tocou no tema, o que é espiritualidade? Define a espiritualidade para a gente. O Márcio, eu aproveito assim, onde tudo na cardiologia. Nós sabemos, e tem muito a ver com a sua área também, que 8 fatores de risco aumentam as chances do indivíduo ter um ataque cardíaco. Cigarro, pressão alta, diabetes, obesidade abdominal, alimentação não saudável, sedentarismo, colesterol alterado e estresse e depressão. Então, tanto no infarto como AVC, estresse e depressão emergiram como preditores independentes, ou seja, quem tem maior risco de ter infarto. E dentro desse entendimento, nós fomos buscar na literatura, tem várias definições, mas a definição que nós usamos dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, espiritualidade, primeiro, não é sinônimo de religião, não é sinônimo de religiosidade. Espiritualidade, então, serve para os 8 bilhões aproximadamente de indivíduos que estão no planeta Terra, independente de religião, renda, escolaridade, não importa, todos nós temos. Então é um conjunto das nossas reações, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, atitudes na vida de enfrentamento. Nós conosco mesmos e nós com os outros. Como que a gente torna isso ainda mais simples para a cardiologia? Todos nós temos situações conjugais, familiares, no trabalho, na sociedade, que várias emoções vêm à tona. E tem indivíduos que são impacientes, são raivosos, não perdoam, ficam ressentidos, ficam remoendo. Pior, inveja, desejo de vingança. Determinados marcadores são substâncias no sangue que se associam com adoecimento. Aumenta a pressão arterial, gera arritmia, gera trombose, pode associar-se com infarto ou AVC, que é o acidente vascular cerebral. E para fechar isso aí, o que seria um enfrentamento positivo? É quando o indivíduo tem um enfrentamento usando sentimentos e emoções que são realmente sim, necessárias no dia a dia. É o tolerante, é o indivíduo que tem disposição ao perdão, é o indivíduo que tem gratidão. Então, isso não é uma determinação nem religiosa, nem social, nem ética. Nós estamos discutindo como isso se apresenta dentro do binômio saúde e adoecimento. Muito bacana. Então, o enfrentamento dessas emoções, daquilo que nos gera estresse, que nos gera, enfim, algum tipo de reação, a maneira como a gente enfrenta isso determina e muito a nossa saúde, inclusive cardiovascular. É, pouco se fala, eu imagino que há muito pouco tempo é, começou a existir essa associação muito clara e comprovada em relação a esses sentimentos, vamos dizer assim, esses enfrentamentos não edificantes, né? Então, quando a gente está falando de inveja, do perdão, do auto-perdão,
Como que a gente mensura ou existe algum tipo de parâmetro, de número, de como esse enfrentamento ruim dessas situações, dessas emoções, pode afetar a nossa saúde cardiovascular ou até outras doenças? O Márcio, 10 anos atrás, dentro de uma comissão organizadora de um congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós sugerimos esse tópico, espiritualidade. Então, no início, muitas pessoas fizeram essa pergunta, mas isso é muito difícil de mensurar. Isto é muito subjetivo. Sim e não. Onde está o sim? Realmente, é uma manifestação íntima do indivíduo, mas tem questionários. Esses questionários, eles são validados, eles avaliam uma série de coisas. Exemplo, estresse, ansiedade, depressão, gratidão, disposição ao perdão, otimismo, bem-estar espiritual. Tudo isso é avaliado por meio de questionário. São perguntas e a pessoa responde como ela se comporta em determinadas situações. Abro duas possibilidades. Tem questões genéricas e tem questões do cotidiano. Coloca-se uma experiência e mostra como a pessoa reagiria. Então, é uma objetivação, nós tornamos objetivo aquilo que é subjetivo. Outro ponto importante, Márcio, como cardiologista, nós sempre, todos nós temos experiência de consultório, ou às vezes, todos nós, né, que estão aqui, quem está nos ouvindo e nós aqui, você e eu, nós temos experiências, às vezes, dentro das próprias famílias, casos de determinadas doenças que evoluíram diferente, tanto por uma evolução muito desfavorável, diferente da expectativa, e às vezes uma evolução favorável quando a previsão não era essa. O que cientificamente está dizendo? Que tem outros fatores que desempenham um papel para que o indivíduo reduza a chance de adoecimento ou, estando doente, evolua bem, e o contrário, aquelas evoluções desfavoráveis. E por isso que a medicina, com a pesquisa, tem que procurar novas avenidas. Essa avenida da espiritualidade é para a gente tentar entender, porque nem tudo está claro. Nós temos muito conhecimento hoje, mas está longe de explicarmos tudo o que acontece no adoecimento cardiovascular. Márcio explica e descomplica. E hoje eu vou descomplicar respondendo a dúvida do ouvinte Marcelo do Box, 58 anos, mineiro de BH, eu também sou de lá. Ele quer saber se só a musculação faz com que a gente ganhe músculo. Marcelo, não. Qualquer atividade que você tenha resistência ao movimento, isso vai promover o estímulo ao ganho de massa muscular. Então, por exemplo, você faz uma flexão de braço, você faz uma barra, você agacha, você está suportando o peso do seu próprio corpo. Ou quando você opta, por exemplo, em fazer uma atividade com elástico, o elástico é a resistência do movimento. Então, todo movimento que você tem resistência a ele, você tem o estímulo de ganho de massa muscular. E você pode fazer igual o Marcelo, é só mandar um e-mail para bemestar@cbn.com.br ou entrar ali no Instagram, @cbnoficial ou @marcioatala e deixe sua dúvida que a gente vem aqui e descomplica. Então, se eu tenho um enfrentamento mais colérico ou, enfim, se eu não estou tão disposto assim a perdoar alguém, como que é esse caminho? Eu gostei desse termo que você usou da avenida. Que avenida a pessoa pode tomar para tomar consciência que ela tem um enfrentamento que não faz bem? E mais do que isso, como que ela pode mudar esse enfrentamento e ter outros enfrentamentos, outras reações que não causem prejuízo à saúde? Muito bom. Bom, eu acredito, Márcio, que nós concordamos na seguinte frase. Em geral, na sociedade, nós somos condescendentes conosco, nos desculpamos com tranquilidade, damos 1000 explicações e sentimos-nos justificados. E com os outros, nós somos inclementes, nós somos duros, exigentes.
Então já existe isso dentro do relacionamento. A primeira coisa é o choque de realidade. A pessoa tem que tomar decisão. O que é tomar decisão? A maneira como eu estou enfrentando não está boa. Eu estou usando sentimentos ruins. Tomar a decisão é só o começo. É como o perdão. Existe perdão decisional e perdão emocional. O que é o decisional? Tomei a decisão de perdoar, mas é uma jornada. Tem gente que nem isso vai dizer. Fala, eu não perdoo. Ou diz o contrário, eu perdoo, mas não esqueço. Isso não é perdão. Tomar a decisão é só assim, é só tomei a decisão. Qual é a jornada? É uma jornada difícil, muito difícil. Porque o que nós estamos dizendo no perdão? Eu estou abdicando do direito de reagir contra algo que foi feito injustamente em relação a mim. Mas aí, Márcio, eu cito demais isso, eu gostaria de comentar. Muito rápido. Tem os históricos do filósofo Platão dizem que o Sócrates foi condenado à morte. E a esposa condenada à morte sem ter feito nada, apenas por dialogar com os jovens. E a esposa entrou chorando na véspera, dizendo assim, você não está vendo que é injusto o que estão fazendo com você? E ele disse assim, exatamente, é porque é injusto, porque se fosse justo, eu seria culpado. Então, dentro dessa questão do perdão, né, a pessoa abrir mão de querer ser ressarcida emocionalmente, ela faz um bem para si. É um bem para si. Agora, é difícil. Você disse bem, como é que eu posso fazer isso? Tem estudos mostrando estratégias para que a pessoa aprenda a perdoar em sessões. Tem estudos que mostram 10 sessões, 12 sessões, outros para aprender a ser grato. Então, primeira coisa, dá para aprender? Dá. Pessoas que dizem assim, não, eu sempre fui assim, não vou mudar. Desculpe. Nós estamos, a qualquer momento, a gente tem chance de repensar as nossas condutas de acordo com as circunstâncias. Então, é possível aprender. Alguém pode perguntar para você aí, né? Fala, mas será que eu posso aprender isso com a minha religião? Talvez, talvez. Tem pessoas que têm uma vivência religiosa boa, têm uma vivência adequada e aprendem dentro da religião, serem tolerantes, aprender a perdoar. Mas pode aprender dentro de casa e pode aprender por meio da saúde, né? Da assistência em saúde, com essas técnicas que estão começando e têm benefícios em termos de saúde. Quando a gente fala muito em longevidade, né? Muito se pega em 4 pilares. A alimentação, então as pessoas têm comido mais calorias do que o necessário e, enfim, não vamos aqui entrar no mérito da qualidade dessas calorias. As pessoas têm se movimentado menos do que o necessário, então o sedentarismo. Se fala da privação de sono, né? Então como as pessoas têm dormido de uma maneira insuficiente, e fala também desse enfrentamento em relação ao estresse. Quando a gente fala de sono, quando eu falo de atividade física e alimentação, para você mudar um comportamento, você tem que criar um novo hábito, né? Você tem que ter a repetição dessa tarefa. Então, uma pessoa sedentária, à medida que ela vai praticando determinada tarefa, mesmo que simples, ela vai condicionando o corpo e ela vai fazendo com que o cérebro vá se acostumando, entendendo que o movimento é um padrão, e aí você cria um hábito. Com o enfrentamento das emoções, a criação de hábito é um caminho, quer dizer, a maneira como eu vou lidar, por exemplo, com situações que me deixam mais colérico. Então, sei lá, fiquei nervoso. Eu sei que em determinada situação que acontece quase todo dia eu fico nervoso. Mas se eu respirar 3 vezes e contar até 10 antes, talvez eu não fique tão colérico. Existe essa criação do hábito? Funciona também para esse pilar? Claro, na mesma linha. Na mesma linha. Primeiro, a pessoa precisa entender que a mudança para melhor é necessária. É tomar uma decisão. E é o hábito, o indivíduo. E por que o hábito dá certo? Você, na sua área com a atividade física, com o condicionamento, chega um momento que o bem-estar da atividade física,
te pede para você manter, não é nem a cabeça que pede. O indivíduo está tão acostumado que o corpo pede, aquilo faz falta. E uma vez que a pessoa vai habituando a ter esse enfrentamento positivo, a gente vai colhendo consequências positivas no relacionamento com os outros. E aí a gente fala, mas isso aqui está me fazendo bem. E aí o indivíduo vai continuar. Então é o hábito, é a repetição, mas tem que partir da decisão também. Mas veja, Márcio, a nossa sociedade, eu estou falando globalmente, tá? Às vezes ela valoriza o indivíduo que responde tudo na hora e que não leva desaforo para casa. É como se o indivíduo que ficasse quieto, que é um sinal de poder, o indivíduo que tem um poder e tem controle sobre si, ele consegue ficar quieto. Então não é visto como sinal de fraqueza. O tolerante, o paciente, o humilde, na melhor acepção da palavra, pode ser visto como sendo um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, não é. E você falou muito bem, como é que eu posso aprender isso? Tem uma coisa muito coloquial, não existe isso, tá? Eu estou falando por falar. A terapia do travesseiro, né? Ou seja, hoje me falaram algumas coisas, eu tive para responder, mas eu vou dormir e amanhã eu vou ver o que eu acho disso. E quando a pessoa faz isso, todo mundo pode fazer isso aí, esse exemplo em casa. Você quer falar naquele momento, no dia seguinte, ou você não fala ou você fala diferente. Então, assim, tem uma lógica de nós absorvermos, entendermos que às vezes não é com a gente, é da pessoa e reagirmos bem. É um desafio, Márcio, não é simples, mas é um desafio necessário para ir na área que você falou, longevidade. Fazer atividade física, alimentação saudável, não fumar, tudo isso é comportamento. Enfrentamento positivo, porque a vida não é fácil para ninguém. Encontrar pessoas que eventualmente nos tirem do sério, ou a gente tira as pessoas do sério, é quase que uma constante na vida atual. Desafio do ouvinte. Bater um papo com o Dr. Álvaro, mas antes, o desafio do ouvinte, você já sabe que você também pode participar, é muito fácil, só mandar e-mail aqui para bem-estar@cbn.com.br. E o desafio de hoje é do Rafael Arcângelo. Ele mesmo criou o desafio de pedalar 500 quilômetros nos últimos 10 dias de 2020. Ele pedalava 30 km por dia, passou a pedalar 50 e conseguiu. Ele serve de motivação. Então, o desafio do ouvinte hoje ficou por conta do Rafael. Se você se identificou, tente incorporar algum desafio simples, fácil, alguma métrica que você consiga atingir, que seja factível e divida aqui com a gente no desafio do ouvinte. Tem duas coisas que me chamaram bastante atenção. Quando eu melhoro a minha relação com as pessoas, você falou, né? Quando a minha relação com os outros é melhor. Tem uma pesquisa, um estudo de Harvard mostrando que as pessoas que eram mais felizes e viviam mais eram aquelas que tinham melhores relações. Então, investir em boas relações, seja com os amigos, com os familiares, isso é fundamental. Então, veja, essa pesquisa é ótima, né? Relacionamento. Então, vamos lá. Se eu invisto no bom relacionamento, eu estou acertando. Mas eu vou desafiar um pouco a nossa conversa. E aqueles que tiram a gente do sério? Eu vou simplesmente tirar da minha vida? Eu vou simplesmente eliminar? Ou eu tenho aqui uma oportunidade de, por meio do enfrentamento positivo, trazer um relacionamento que não é muito fácil, mas para um nível de melhor entendimento. Então, eu vejo duas coisas, Márcio. Se vamos escolher os relacionamentos com pessoas que agregam naturalmente coisas boas para nós e bons relacionamentos, ou seja, sem isolamento, vamos esquecer a Covid, mas isolamento social pré-Covid aumentava a mortalidade, solidão, isolamento social. Então, relacionamento é bom. E relacionamento que não seja tóxico, melhor ainda. Mas a minha questão é, e naqueles relacionamentos conjugais, pais e filhos, família em geral? Nós simplesmente vamos fechar essa porta ou deixa eu tentar ser mais tolerante, deixa eu tentar
relevar isso aqui e não vou ficar magoado nem ressentido. Eu acho que tem uma oportunidade de melhorar a nossa sociedade, porque senão o estímulo vai ser relacione somente com quem você se dá bem. Quem você não se dá bem, vira as costas. Eu não sei que mundo vai ser esse se a gente decidir por esse caminho. E é interessante, né? Porque quando a gente tem esses desafios e a vida é feita de muitos e muitos relacionamentos, se a gente consegue ter esse enfrentamento melhor, eu acho que a gente torna não só o ambiente em que a gente está mais agradável, mas a gente se torna uma pessoa melhor, né? Então, quando a gente consegue evoluir, a gente consegue ter reações mais amistosas, enfim, com o outro e com a gente, eu acho que acaba sendo um benefício, um ganha-ganha para todos os lados, né? Ô, Márcio, veja só, você disse agora, né, que quando a gente está do lado de alguém que tem essa calma, que tem esse grau de compreensão, que consegue lidar bem com situações difíceis. Se a gente gosta desse tipo de pessoa, por que a gente não tem que pensar que os outros vão gostar da gente se a gente assim também agir? Se a gente gosta disso, é provável que os outros também gostem que a gente seja assim. E aí você tocou numa palavra que é o paciente, né? Que é a pessoa paciente, tolerante. E aí eu tinha dito que duas coisas tinham me chamado a atenção. Primeiro, a questão do relacionamento. E a segunda, essa questão, até que ponto hoje essa necessidade de responder imediatamente nos causa mais ansiedade, mais angústia e fazendo com que a gente tenha que responder de imediato, a gente não responda da melhor maneira possível, né? Por exemplo, os aplicativos, o WhatsApp. Você sabe que a pessoa leu a sua mensagem, ou a pessoa viu que você leu a mensagem, mas você não respondeu. E você já é cobrado imediatamente por você não ter respondido. Talvez você esteja elaborando, né? E a gente é cobrado por isso. Em que medida essa cobrança que acontece hoje acaba prejudicando esse enfrentamento positivo das emoções? Então, nós estamos vivendo uma época, pelo desenvolvimento tecnológico e redes sociais, que decididamente elas chegaram e elas têm utilidade. A questão é dosar qual o conteúdo que tem utilidade, qual não tem, e o tempo que a gente dedica. Para algumas pessoas, né, existia a carta. Então, o indivíduo escrevia uma carta, punha todo o seu coração e seu raciocínio e enviava. Então, até a carta chegar, o outro a outra lerem e devolver, põe aí um espaço, né, de dias dentro disso. Hoje, nós pegamos os dias e transformamos em segundos. Então, a primeira coisa, esse imediatismo, nós estamos mostrando realmente como nós somos. Até na escrita, se você for ver, o tipo de palavra que nós estamos usando, nós estamos sendo econômicos cada vez mais e sucintos. Isso tem um aspecto prático de vez em quando, mas por outro lado, a gente não se expressa mais como a gente é. Então, essas mudanças, eu acho que elas têm que ser vistas não como sendo, olha, mídia social não é boa. Não, tem a sua utilidade, mas o direcionamento, a dose e o conteúdo merece ser revisto. E as pessoas, né, Márcio, estão querendo respostas imediatas, mas vamos lá. Está existindo muita comunicação com mídia social, mas está havendo contato social? Talvez não. Entendi. Talvez não. Então você tem essa expressão, né? Você conhece muitas pessoas dentro desses grupos de mídia social que são maravilhosas na mídia social. Mas às vezes a pessoa fala, mas no dia a dia é um pouco diferente. Eu gosto mais da versão da mídia social daquela pessoa. Então, assim, nós precisamos manter também o contato, como nós estamos fazendo aqui agora. Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo, nós estamos nos vendo aqui. Então, faz falta isso aí. Claro. Não é para abdicar, é para dosar. Tá. Antes da gente encerrar, eu tenho uma pergunta. A atividade física, ela ajuda, em certa medida, nesse enfrentamento das emoções? Total. Quando, no consultório, quando eu falo de enfrentamento para o paciente, eu dou várias opções e digo, elas são complementares.
Como é que nós enfrentamos situações adversas? Vamos lá. Se o indivíduo pratica atividade física, tenha certeza que você gerencia estresse, você previne depressão. Então, serve muito bem para um bom enfrentamento, além de aumentar a expectativa de vida, e você sabe muito bem, tanto aeróbico como força muscular. Digo também para a pessoa que já tem um pé dentro de uma crença religiosa e ela se sente bem e aquilo agrega valor, eu falo, continue. Para outros, eu complemento com terapia. Falo, olha, esse indivíduo precisa ser encaminhado para terapia. E outros acabam recebendo medicamentos. Então, tudo isso complementa para um bom enfrentamento. Mas tudo vai cair na modificação do nosso padrão de enfrentamento para ter uma sociedade melhor, começando no meio que a gente convive. Excelente. 3 dicas para levar para casa. Passou muito rápido, a gente conversa toda vez que eu tenho oportunidade de bater esse papo com o Dr. Álvaro, é uma delícia e passa muito rápido. Para quem nos ouviu, Dr. Álvaro, eu sempre gosto de deixar 3 dicas para ele levar para casa. Então, 3 dicas para as pessoas terem um enfrentamento melhor das emoções. Perfeito. Vamos lá. Primeiro, pensar em modificar para melhor a maneira de relacionar com os outros. Pensar nisso. Segundo, saber que vai ganhar em saúde todas as vezes que tolerar, que perdoar, que for grato e for otimista. Vai ganhar sempre. Terceiro, cuide da saúde de maneira integral. Tem medicamentos, tem atividade física, tem alimentação, tem não fumar e isso tudo que nós falamos nesse período maravilhoso de estar aqui com você no Bem-Estar em Movimento, Márcio. Obrigado, Dr. Álvaro. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Se você gostou do nosso papo, compartilhe com seus amigos, já comece essa conexão com as pessoas. Baixe agora mesmo e ouça o podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa Bem-Estar de hoje teve a produção de Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos de Priscila Gubiotti. Bom fim de semana, abraço a todos. Obrigado, Dr. Álvaro. Muito obrigado, abraços. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.